Podem sentar, meus queridos. Eu quero, de forma empolgante, cumprimentar a todos com a paz preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me senti por demais honrado com este acontecimento, ter sido eleito um dos professores desta Escola Bíblica de Obreiros, e a minha expectativa é que eu possa ser uma contribuição bíblico-teológica. Na verdade, esta lição, este material é mais, eu diria que mais filosófico do que teológico, mas de qualquer forma é uma contribuição teológica, porque redunda na sede que precisamos ter pelo conhecimento bíblico-teológico, que é a educação cristã. E estar aqui nesta tarde, nesta noite e amanhã, é alguma coisa que somará. E para a minha vida, principalmente porque eu terei a oportunidade de ouvir, é o que eu espero, mais do que de falar. Porque à medida que nós falamos, nós nos comprometemos muito, mais do que imaginamos. Porque as nossas palavras ficam encravadas no tempo, nos céus e no inferno. Então, há um peso muito grande. Eu espero que todas as minhas palavras some na perspectiva da glória de Deus e perturbe o inferno, porque eu quero que as minhas palavras redundem em salvação de vidas. E aqui estamos para tratar desta questão do quanto... Obrigado. Obrigado. Do quanto nós precisamos estar comprometidos com a palavra de Deus. E foi com base nisto que nós escolhemos um texto para servir de roteiro, que está no livro de Daniel. Capítulo 12, o versículo 3, que diz exatamente assim: os que forem sábios resplandecerão como fulgor no firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, eu gostaria de partir, como diz o francês. Vamos partir já de uma palavra que pode significar muito para nós. Um termo que deve fazer parte da vida de todos aqueles que se envolvem diretamente com a palavra de Deus, com a transmissão, com o desejo, até com o desejo de ser um mestre na palavra de Deus. Alguém pode dizer: mas eu não sou nada, eu sou apenas um professor de escola dominical. Não sabe o que está dizendo. É bem verdade que nós precisamos nos considerar dependentes de Deus, mas alguma coisa somos, porque Deus nos usa, não é? E Deus não usa qualquer um. Aí já está um destaque, né? Eu espero que todos os usados aqui presentes tenham maturidade para entender o que eu estou dizendo. Você vale alguma coisa no reino de Deus. Você é um instrumento de Deus para fazer com que as suas palavras sejam contundentes nos ouvidos e nos corações dos seus ouvintes. Mas não só contundentes, sejam proveitosas, sejam aplicadas com coerência, com sabedoria, com temor, com precisão, tá?
com precisão. Uma das coisas mais importantes daqueles que se propõem a ensinar é a perícia da aplicabilidade. Isso é fundamental. Não é? É fundamental. Não é o falar muito, não é o dizer muito, não é a linguagem erudita que vai fazer do homem e da mulher um excelente maestro, mas é aquele que sabe colocar com precisão, com perícia, com habilidade. E tudo isso, se Deus permitir, a gente vai ver. Então, eu queria inicialmente poder, uma vez que estamos falando de educação, estamos falando de conhecimento, estamos falando de ensino, estamos falando de aprendizagem, e estamos falando desta interação professor-aluno. Né? E eu estive falando com o coordenador, a quem quero me dirigir neste momento para agradecer ao pastor e ao amado irmão também, não somente pastor, mas coordenador. Não sei se lhe humilha dizer coordenador, é diretor, é reitor da Escola Bíblica de Obreiros, enfim, pelo convite singular de poder ser um partícipe deste acontecimento glorioso na casa de Deus e nesta igreja em particular. Para quem não sabe, eu fui quase, não diria adolescente, mas ainda um tenro jovem. Eu já passava por aqui e aprendi muito com o pastor Satírio, de saudosa memória. E assim vim em outras ocasiões e agora também. E eu me sinto enriquecido em poder voltar a esta igreja e fazer uma retrospectiva no meu ministério. Só uma coisa que me deixa chateado é que eu me lembro que faz tempo que eu comecei, mas não tanto assim, porque muitos gostariam de poder dizer faz tempo e já não podem dizer mais, né? Mas, queridos, eu queria, começando, poder dizer aos senhores que esta expressão que Daniel usa aqui é precisa em muitos aspectos. É precisa em muitos aspectos. Porque ele não fala dos que pregam, muito menos dos que gritam, muito menos dos que são folclóricos no púlpito, e, enfim. A palavra ensinar tem um peso muito maior, tem uma abrangência maior. Os que ensinam chama para si o feedback, que é aquele fenômeno ensino-aprendizagem. Você só sabe que seu aluno aprendeu, ou melhor, você só terá certeza que ensinou se o seu ouvinte aprendeu. Né? Se o seu ouvinte não aprendeu, você não ensinou, você apenas disse. E isso é uma cobrança dioturna que todo mestre deve sentir. Se ele não se sentir cobrado, ele já entrou numa acomodação patológica. Ele já baixou a guarda da qualidade da sua autocrítica. E todo mestre, todo ensinador precisa de um feedback, de uma autocrítica, de uma autoavaliação. Né? E a minha mulher é o meu feedback. Eu pergunto para ela, você aprendeu alguma coisa? Eu fui claro? Eu não vou dizer, eu preguei bonito. Não tem peso. Foi brilhante meu sermão. Mas você entendeu o que eu disse? Eu consegui ser claro? Eu fui organizado nas minhas colocações? Aí eu sei. Porque ela também é sincera. E crítica, né? Também. E daí ela me diz se eu ensinei ou se eu falei.
Se todos fizermos assim, podem ter certeza, o reino de Deus vai crescer de forma sólida. Sólida. Nós não podemos ficar falando apenas para as emoções. Nós não podemos. Porque nós não somos políticos. O político mexe muito com as emoções. A propósito, para os senhores terem uma ideia do que eu estou falando, alguns dias que não veste vermelho, porque ela entendeu que não pode mais usar do mecanismo das emoções. Ela agora está vestindo preto, verde, azul, porque ela está buscando racionalidade por parte dos seus ouvintes. Isso é uma metodologia. Isso é uma metodologia. Entendeu? Se eu estivesse aqui todo enfeitado, com jeito de artista e tal, né? Eu estaria aguçando as suas emoções. Mas eu não vim para isto. Eu vim alcançar sua razão. E em alguns momentos, seu caráter. Se Deus assim nos permitir. Consegui fazer aqui uma panorâmica do meu propósito? Nós estamos falando de educação, não é? E a educação, aqui e agora, né, não é apenas a imagem de um certificado, mas é a razão do certificado. É o processo que nos levou ou nos levará a um certificado de uma formação maior ou menor, mais profunda, média, um pouquinho mais longa, mais curta, depende do curso que os irmãos fizeram, estão fazendo ou farão. Né? Não importa se é um curso de curta, de média ou de longa duração. Para qualquer dos três, nós estamos falando da necessidade de aprendermos para ensinarmos, e não para esboçarmos status por aquilo que adquirimos, mas muito menos para que possamos ter instrumentos, ferramentas para ministrarmos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é muito mais delicado. Ministrar a palavra de Deus é algo mais delicado do que fazermos uma cirurgia. Porque nós estamos trabalhando com coisas muito mais preciosas do que uma vida física. Nós estamos trabalhando com a vida espiritual. A vida física é finita. É finita. Mas nós estamos trabalhando com aquela vida eterna, com Cristo nos céus. Tá certo? Me fiz claro? Então, leia comigo isso aqui. Leia comigo. Não é para falar nem para ler só. É para refletir. Faça assim, ó. É para refletir. Diga agora, você não precisa ser apenas professor. Agora olhe para mim, não olhe mais para frente. Olhe para cá. E ser professor não é algo importante? É. Ser professor não é aquilo que a igreja precisa? É. Mas tem muitos professores que não servem para dar uma aula para ninguém. Para ninguém. Porque falta ali a concepção do que é ser professor. Ele pode ter a formação, mas ele não tem a delicadeza, ele não tem a seriedade, não tem a responsabilidade, não tem feeling, não tem filingranas, não tem. Ele não é capaz de conter consigo os detalhes, as riquezas da grandeza do ensino. E principalmente do ensino bíblico teológico. Por quê? Nós estamos lidando com vidas.
no mundo secular, nós investimos em nós mesmos o conhecimento com vistas na nossa sobrevivência e muitas vezes no nosso enriquecimento. Não é verdade? Sim ou não? Quem foi que estudou? Eu vou estudar por estudar, mas eu não quero nada com nada. Quem foi? Alguém assim aqui? Não. Todos se propuseram a ir à escola, muitos à universidade, muitos colaram grau, muitos fizeram, além da graduação, pós-graduação, especialidade, mestrado, outros doutorados, com vistas em quê? Em algo melhor para si. Aqui não, aqui é diferente. Aqui, quanto mais a gente estuda, mais queremos dar o melhor para os outros. Então, se nós nos propusemos a dar o melhor para os outros, vamos nos esmerar para que os outros tenham de nós o nosso melhor. Que tal? Se eu estou falando ou vou falar de educação cristã, vamos trabalhar na base da educação cristã. Para que educação cristã, se eu já sou salvo? Para que educação cristã? Para que uma formação cristã, se eu já sou batizado com o Espírito Santo? Para que uma formação cristã, se eu já sou professor, eu já tenho um cargo na escola dominical, que é vitalício, daqui ninguém me tira. Para que, se eu já tenho esse status? Não é? Para que, se eu já sou obreiro, eu já prego, e o fogo cai, e o povo pula, e aplaude, e bate palma, e aperta a minha mão, e desgostei? Para que realização maior do que esta? Alguém pode perguntar. Né? Mas nós vamos ver que é ingenuidade pensar assim. Nós precisamos focar o nosso alvo no nosso semelhante, no nosso ouvinte, no nosso público. Quando eu falo público, por favor, eu não sou homem de plateia, mas é uma força de expressão na perspectiva didática. Uma vez que nós nos comunicamos com um público, principalmente se estamos numa sala de aula, ou se estamos num culto, ou enfim. Então, com vistas em tudo isso, você não precisa ser apenas... Diga comigo. Você não precisa ser apenas professor. Que é? Então, e o resto? Você precisa ter sabedoria para ensinar. Mas que sabedoria? É para que eu possa conjugar bem os verbos? É para que eu tenha uma linguagem esmerada? Não. Se tiver e puder, ótimo. Mas, na realidade, nós temos que analisar, eu não digo cada caractere, mas cada palavra. Que sentido esta palavra tem? Há momentos que eu posso usar você para uma pessoa. Há momentos que eu preciso usar esta palavra você. Mas o que é isso? Mas isso faz parte da educação? Claro. Há momentos que eu preciso chamar Vossa Excelência. Mas às vezes essa excelência está tão distante da realidade que ela precisa ouvir alguém tratá-lo de você. Ele cai na real, conhece essa expressão? Para essa vida cair na real, descer do seu status e parar um pouco, descer um pouco, para que ele possa se prestar para ouvir algo sobre Deus, sobre Jesus, que pode e quer mudar a sua vida. Então veja, os irmãos, que há momentos que a gente precisa descer o nível, há momentos que a gente precisa subir mais um degrau, a fim de alcançar. Tem palavras que eu uso para um determinado ser humano
que eu já usei palavras que nunca mais eu vou usar para outra pessoa. E certamente isso ainda ocorrerá. Porque Deus nos orienta como alcançar uma vida. Porque nós não podemos tratar as pessoas nivelado por cima ou por baixo. Cada pessoa é alguém que só por ela Jesus morreria. E nós temos que manter esta visão de valorização do ser humano. A educação cristã não exige que saibamos o máximo da teoria, muito obrigado, que saibamos o máximo da teologia e etc. A educação cristã impõe a nós uma visão tridimensional do ser humano. Saber como me dirigir, com que me dirigir, quando me dirigir e com quanto me dirigir a esta pessoa. Vou lhe contar um fato. Não é um conto, é um fato. Não vou dizer o estado, porque daí já complica tudo. Mas numa capital desse país, um irmão estava pregando, obviamente não tinha uma formação, e aí está o desastre. E quando ele estava pregando no domingo, no início da sua pregação, quem entra? O governador do estado, com seus assessores. Ele sentiu vontade de ouvir a palavra de Deus. Quando ele foi entrando, o irmão, sabendo do que ele gostava de ouvir, admitia, começou a falar sobre flores, sobre jardins, porque ele era um homem derramado, voltado para flores, conhecia muito sobre flores. Aí o pregador começou a falar de flores, aí quando ele acabou de sentar, ele fez que não se sentiu bem, e disse, olha, eu preciso voltar e tal. Depois souberam que ele disse para seus assessores, disso eu sei mais do que ele. E foi embora sem ouvir a palavra de Deus. O que é que faltou? O que foi que faltou neste pregador? Sabedoria. O que é que está escrito lá em cima? Faz assim comigo. Pense nisto. Agora, diga assim, voltado para o seu vizinho da direita ou da esquerda. Diga, pense nisto. Desculpe. Agora volta para o outro lado. Diga para o outro, pense nisso. Agora não olhe mais para mim, olhe para um dos dois. E diga assim, você só ensina quando o seu ouvinte aprende. Nunca perca isso. Nunca dissocie este princípio do seu compromisso. Já a partir do próximo. Quando o irmão estiver diante de uma sala ou de um ambiente, de um culto, onde o irmão vai de alguma forma ensinar, lembre-se disso. Você só ensina se o seu ouvinte aprende. Porque se você admite que ensinou e seu ouvinte não aprendeu, você apenas disse. Mas para o que eu quero, é mais importante dizermos disse do que falou. Agora nós estamos entrando numa área bem delicada. Nós estamos falando aqui de crescimento versus qualidade.
Quando eu falar da nossa igreja, eu não estou falando da igreja de Joinville, muito menos estou falando da igreja de Santa Catarina. Eu estou falando da nossa igreja, na nossa macro denominação. Os senhores sabem, todos, em maior ou menor, pequena, média ou grandes proporção, todos sabemos como que a Assembleia de Deus teve o seu início no Brasil. Foi um início glorioso, foi impactante, ainda hoje é, mas foi precário, sob o ponto de vista infraestrutural, foi precário. E esta precariedade, eu não digo que se perpetuou, mas se manteve por muitas décadas. A Assembleia de Deus, sob o ponto de vista de educação, ela arrastou o chinelo por muitas décadas. Graças a Deus, pelas mudanças, até já históricas, pela criatividade impactante de certos homens, alguns deles suecos, outros americanos, e depois alguns brasileiros, dos quais hoje temos ainda um remanescente, que é o pastor Antônio Gilberto, que contribuiu em muito para o crescimento formativo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Mas, se considerarmos que esses homens foram como que uma agulha no palheiro, né? Uma amostra num universo tão grande como a Assembleia de Deus no Brasil, tornava-se impossível, né, um crescimento organizado, uma mudança sem fissuras, sem vazamentos e sem frustrações na perspectiva dos resultados. E, claro, não podia ser diferente. Embora nós damos milhões e milhões de glórias a Deus, de graças a Deus, porque hoje nós não somos uma igreja do oba-oba, nós somos uma igreja que temos formação e buscamos formação, buscamos conhecimento, buscamos superar os nossos próprios conhecimentos, graças a Deus. Haja vista o que ocorre hoje aqui, esta semana aqui, né? Todos aqui estamos em busca de conhecimento, mas nós não podemos também fechar os olhos para alguns vazamentos que tem neste crescimento, porque a qualidade ainda não atingiu o seu patamar sonhado, anelado, não é? Nós esperamos que um dia, se Jesus não voltar logo, que a nossa igreja aprenda mais, saiba mais, que as novas gerações busquem precocemente o conhecimento bíblico-teológico, a fim de que possamos ter não somente teólogos entre nós, mas melhores escolas, melhores cultos dirigidos com maturidade, com coerência, com sensibilidade espiritual, mas dosada do conhecimento teológico. Muitas coisas dispensam, espero que os irmãos entendam o que eu vou dizer. Muitos fenômenos indesejados dos nossos cultos dispensam o dom do discernimento.
Basta um pouco de conhecimento bíblico teológico para sabermos que estamos fora dos padrões e que não estamos na dependência do Espírito Santo com ordem. Às vezes não estamos nem na dependência do Espírito Santo e nem com ordem. E daí nós queremos saber, mas quem é o culpado de tudo isso? O culpado é aquele que não quer aprender. Só isso. E não venha depois me cobrar, não, mas o senhor veio sufocar o nosso ego aqui em Joinville. Eu não estou falando de Joinville. Não estou falando. Faz aproximadamente uns 15 anos que eu não assisto um culto de Joinville. Logo eu não sei nada de Joinville. Apesar de morar perto. Né? Mas eu estou dizendo que o crescimento macro da nossa igreja provocou uma diminuição, baixou um pouco o nível da nossa qualidade estrutural, na dinâmica dos nossos cultos, na dinâmica existencial de muitos irmãos. Por exemplo, a falta de apetite pelo conhecimento é uma prova. É uma prova. Basta os irmãos andarem um pouco nesse Brasil, aqui eu não sei, e confesso aos irmãos, sem qualquer petulância, não desejo saber. Mas, na grande maioria das igrejas no Brasil, o culto do ensino da palavra não significa muita coisa para esse povo, não. O que interessa é festa. Principalmente se tiver artistas, cantores artistas. Daqueles cantores que sobem ao púlpito de fraque. Às vezes parece mais um palhaço do que um súdito. Não é? E esse dá público. Mas os cultos do ensino nem sempre dá público. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? É que a igreja no seu macro ainda não acordou para a realidade do conhecimento, para a indispensabilidade da formação cristã como um todo. Uma oportunidade que tem por semana para ouvir o seu pastor, muitas vezes é desperdiçada. É desperdiçada. E não quero dizer para os pastores atuais, porque eu não estou me dirigindo aos pastores, mas se aqui há um grupo jovem que pretenda, que sente chamada, deseja ser um dirigente de congregação, ser um pastor, e certamente será, valorize o seu ministério, dedique-se no conhecimento da palavra, tenha o que oferecer para a igreja, considere o sacrifício de mães que amamentam, de irmãos desempregados que não têm um alimento adequado, considere os que vêm muitas vezes a pé porque não têm o dinheiro da passagem de ônibus, considere o cansaço daqueles que trabalham em serviço pesado, considere aqueles que sacrificam a convivência no lar e vêm para um culto do ensino e chega no culto, não tem ensino, tem blá blá blá. E glória a Deus, e aleluia, e profecia, e línguas estranhas, e dancinhas, e currupis, e pulos, e palmas, e não sei o quê. Considere a sede do povo. Esmere-se. Se o seu ministério é ensino, como é que é? Dedique-se. Dedique-se. Tá?
Então nós precisamos entender que hoje, em muitos lugares desse país, quando somos confrontados, muitas vezes, com um certo vazio, mas é um vazio espiritual, é um vazio ético, é um vazio de qualidade, é um vazio de ordem, é um vazio de coerência, é um vazio de mensagem. Até porque, quando nós estamos ensinando, nós não devemos estar pregando, não é? Porque nem sempre a pregação alcança o caráter. E hoje está em moda pregação que alcance as emoções. E pregação que alcança as emoções é uma perda de tempo. Porque nós não entraremos nos céus por sermos massageados no nosso ego e nas nossas emoções. Nós só entraremos no céu se ouvirmos palavras de Deus consistentemente extraídas da Bíblia. E que, alcançando o nosso caráter, faça confronto com o que somos e o que temos, para que mudemos e estejamos em nível agradável a Deus. É isso que nós precisamos. E estas coisas não se conseguem só com oração. Eu não sou frio, nem estou desviado. Mas eu rogo aos irmãos, pela compaixão de Deus, que me ouça, como um profeta de Deus. E eu nunca usei essa expressão que vou usar agora. Ouçam-me como um mestre chamado por Deus. Não é toda mensagem que alcança o caráter. O que alcança o caráter é o ensino continuado. Mas ensinar sem aprender é forçar a barra. É forçar a barra. Então hoje, nós estamos vivendo dias complexos, quando nós não sabemos em que contexto nos encontramos. Até mesmo nós, pastores, entre nós, há pastores que ainda não se encontraram e que não sabem o que fazer com o ministério. Empolgados, talvez com uma igreja grande, empolgados com outros valores, e de repente está patinando como se ele estivesse andando numa esteira rolante no sentido contrário. Andando, suando e não sai do lugar, porque a esteira está girando, rodando no sentido contrário. Nós precisamos ter a humildade de perguntarmos a nós mesmos, diante de Deus, onde é que eu me encontro nesse contexto eclesial? Onde é que eu me encontro nesse contexto ministerial? Eu sou mais um ou eu sou eu? Porque Deus não nos conta como mais um. Deus nos conta pelo nome. Foi assim que Deus disse: chamei-te pelo teu nome. É desta forma que Deus se relaciona conosco. Eu te escolhi e chamei-te pelo teu nome. Não importa se os outros fazem ou deixam de fazer. Como fazem, por que fazem, com que motivação fazem, isso não importa. Eu preciso me encontrar neste contexto. Eu preciso. Não gostaram? Falando sério, não é verdade? Parece que eu estou perdendo uma excelente oportunidade de ficar calado, né?
Posso continuar? Eu vou lhe dar 30 segundos para o irmão fechar seus olhos, o irmão, a irmã, e fazer essa pergunta: onde é que eu me encontro neste contexto? O que é que eu estou fazendo nessa igreja? Qual é a minha postura? Quais são os meus propósitos? Qual a razão de estar aqui? Posso fazer mais? Posso errar menos? Devo acertar mais? Devo produzir mais? Devo ser mais responsável? Devo ser mais consciente? Devo ter mais infraestrutura antes de fazer as coisas? Devo pensar no final, no alvo? Ou eu devo continuar com esse calor das minhas emoções? Desculpe, aqui tem um N a mais. Como devo me conduzir neste contexto? Essa é outra pergunta. Como devo me conduzir nesse contexto? É lógico que os irmãos sabem tanto quanto eu, cada dia nós nos deparamos com situações absolutamente novas. O hoje me reservou coisas que eu jamais imaginava vivê-las, enfrentá-las, identificá-las. Amanhã eu terei outras surpresas. Mas eu preciso saber como devo me conduzir em cada contexto, ou no contexto de cada dia, no contexto de cada situação. Os irmãos estão entendendo? Eu estou sendo claro com os irmãos? Dificilmente eu iria perguntar se eu estou sendo simpático, porque a resposta eu já tenho, né? Eu queria chamar a sua atenção para isto. O que é que os irmãos estão lendo aí? Muitos membros da igreja e muitos que ocupam posição de liderança estão vivendo uma vida conflitiva entre o seu ser e a forma na qual está inserido o seu ser. Há muitas pessoas que, se não perderam, mas já teve a sua personalidade dizimada pela forma imposta do contexto. Então, estão me entendendo? Uns estão asfixiados por ter que se manter nesta forma. Outros já perderam o desconforto, já se acomodaram e já assimilaram a forma. Agora, se eu estivesse falando de formas estabelecidas, de forma bíblica, de forma teológica, eu nem estaria perdendo meu tempo em tocar nesse assunto. Mas o que eu quero mostrar aqui é que são formas que estão agredindo as pessoas, às vezes de formas, às vezes sutis, às vezes agressivamente, delicadamente, mas as pessoas estão sendo trucidadas, trituradas, dizimadas, deformadas para uma outra forma estipulada pela massa, pela história, pelas circunstâncias, pelos aspectos políticos da igreja.
quer sejam os aspectos micros, quer sejam os aspectos macros. Mas são aspectos que dizimam as pessoas, que mexem no caráter das pessoas, que envolvem as pessoas. Mas se são pessoas da igreja, quem que perde a forma? Quem que perde a forma? A igreja visível. A igreja social perde a forma. E depois, para si tomar de volta esta massa para as origens históricas da igreja, para depois transformar, espero que estejam entendendo, aquilo que foi deformado por qualquer que tenha sido o fenômeno. Duas coisas são necessárias: oração e conhecimento bíblico teológico. Eu vou dar apenas um pequeno exemplo que não machuca, que não fere, que não deforma. Mas eu vou dar apenas um exemplo para que os irmãos possam entender do todo o que eu estou lhes falando. Eu vou lhe dar um exemplo do que não faz mal, mas para que os irmãos possam entender o quanto certas coisas que eu não vou dizer fazem muito mal para a dinâmica existencial da igreja por falta do conhecimento, por falta da educação cristã. Eu vou dar um exemplo. Eu estou sendo chamado para dar um testemunho, ou para dar uma saudação para a igreja. Estão me entendendo? Daí ela vai me levantar. Levanto-me. E vou usar um jargão. Eu peço à igreja que, em reverência à palavra de Deus, fique de pé. Ora, e por que você lê deitado em casa? É irreverência ler deitado? Eu pergunto, é irreverência? Não. E por que você vem aqui usar uma forma que a Bíblia não impõe? Em reverência à palavra de Deus, fique em pé. Não é em reverência à palavra de Deus, não. É em reverência a si próprio. É um culto a si próprio. Fique de pé porque eu estou aqui. Então essas formas dizimam a integridade da pessoa. Agora, eu estou dizendo que não devemos ser reverentes na casa de Deus? Não. Não. Mas nós podemos ficar em pé e até devemos. Mas vamos ter coerências coloquiais. E é aí que eu mostro que um pouquinho de conhecimento teológico não faz mal para ninguém. Pelo contrário, faz uma grande diferença. Vamos ficar em pé para adorar a Deus. Temos que ficar em pé para adorar a Deus? À medida que chega um cantor aqui, irmãos, vamos ficar todo mundo em pé. E passa meia hora em pé. E os irmãozinhos com muleta, com pé engessado, irmãos com 60, 65, 70, 80 anos, se constrange a ficar sentado ou é capaz de cair para não ser um diferente no contexto, só porque um ingênuo qualquer, ou um que se intitula ídolo, quer manipular a massa e quer que todo mundo fique em pé para ele e não para o Deus que ele está cantando, porque o Deus a quem ele, entre aspas, pode estar servindo, não está exigindo isso da igreja. Isso são formas. E nós somos uma igreja madura. Nós somos uma igreja histórica. E nós, como igreja histórica,
potente sobre todos os aspectos, principalmente por causa da presença do Espírito Santo, não podemos estar sujeitos a essas maquiagens. Nós temos que ser racionais. Eu não estou aqui para introduzir aqui gesso. Eu não estou engessando ninguém, não estou sendo um ortopedista litúrgico. Não, senhores. Eu estou dando exemplos de como as formas deformam as pessoas. Eu estou sendo claro, meus irmãos? Eu lamento se eu não puder continuar com o assunto depois, pastor. Daí, a pessoa já desapareceu, está vendo? Está sentindo falta do que aí? Quem aparece agora? A forma. Por que eu pus isso aqui, lá em cima? Para que os irmãos tenham certeza. Quantos minutos faltam para mim? Para que os irmãos tenham certeza que nem tudo está perdido. Nós podemos recuperar as pessoas, extraindo-as da forma para a essência. Nós precisamos de essência, porque o Senhor trabalha com a nossa essência. O formalismo está anos-luz distante do Senhor, porque Ele quer trabalhar com a essência. Para quem foi que um homem disse a quem, ou Deus disse a quem? O homem vê o estereotipo, vê a forma, mas alguém vê o coração. Quem disse para quem? Exatamente. Lá nos pastos de Israel. Não foi na capital, não. Foi lá longe, onde só tinha mato e ovelha. Aí Deus brada com aquilo. Tenho nada com formalidade, eu quero essência. E olha para onde é que ele queria essência. Para o centro do poder de Israel. Quero essência. Pois bem, a gente pode continuar, se Deus permitir, se os pastores, depois de julgar meu comportamento, achar que eu possa voltar, a gente volta para falar sobre educação mais a miúde. Agora foi apenas um painel, um panorama geral do que é a igreja, do quanto a igreja precisa de educação cristã, a sua falta e a sua necessidade nesse contexto eclesial.